Ah, no meio do fisiculturismo, do bodybuilding fitness, é assim, ó, é o treinador, é o nutricionista e o fisioterapeuta é uma tríade que não pode faltar. O que que acontece? A pessoa quando treina para ficar fortinho, vai só na academia e tal, a gente entende. Ele vai buscar um treinador ali e o nutricionista, ponto. Ele não vai no fisioterapeuta. Mas é muito normal atletas que sobem no palco e terem fisioterapeuta, né? Uhum. Tanto que as equipes multidisciplinares que cuidam de atletas, todas elas têm fisioterapeutas. Inclusive, nós temos um amigo aqui que ganhou o campeonato brasileiro, o atual campeão brasileiro da categoria desse teu atleta, ele é meu amigo. E eu julguei ele no campeonato brasileiro no final do ano passado. Ele é o atual campeão brasileiro, Greg. E ele é dono da clínica Motivation em Joinville. E a fisioterapeuta dele é árbitra na federação na aba WFF aqui de Santa Catarina também. E por um acaso ela é do teu mesmo esporte, ela é praticante, ela é ciclista. Nossa, ela pedala dia. Ela vai ouvir isso depois. Pedala que nem uma diaba, né? É 120 e poucos quilômetros cada brincadeira dela. É uma loucura, cara. Eu sempre brinco com ela, nunca vou pedalar contigo. Mas assim, cara, não tem como um preparador pensar num atleta que ele não tem acompanhamento nutricional e do fisioterapeuta. Por quê? É, ao posarem, você pode, nós sempre comentamos isso, vários profissionais que vêm aqui no podcast, que não adianta apenas a pessoa ter o corpo mais bem trabalhado em questão de volume muscular, corte, simetria, ali a definição perfeita, e chegar em cima do palco, o cara não saber pousar, que daí ele precisa de um poser para ensinar ele a pousar, mas mesmo que ele saiba pousar, ele tem limitações e ele não consiga a trabalhar isso, né? Por exemplo, eu fiquei com uma limitação no meu braço direito e esses dias eu estava tentando avaliar o meu ombro, meu bicipital e tal, só que eu não consigo mais ter a rotação, meu braço nem levanta. Ou seja, qualquer atleta que a gente sabe que teve alguma lesão, ele não vai conseguir fazer alinhada a posição dele. E quando ele já sobe lá e faz desalinhado a posição, cara, já é quesito para ele, sabe, é desempate. Ficar ele e outro cara igual a ele vai perder. Entendeu? Então, cara, todo atleta, todo preparador, né, todo chefe de equipe de atletas, todo mundo que se envolve com o meio de competição de bodybuilding fitness, mesmo sendo a menina da categoria bikini, que é mais base, até o bodybuilder extreme, menos, né, todos sabemos que temos que ter os fisioterapeutas para eles fazerem esse alinhamento, né, fazerem as correções e as liberações para que possa proporcionar maior amplitude e alinhamento nas poses lá em cima. Não adianta ter o melhor nutricionista, o melhor preparador, subir lá em cima com o corpo perfeito e não conseguir alinhar a pose. Né? Então, como é que funciona isso? A gente sabe ali, por exemplo, questões de lombar. A gente, quando nós estamos arbitrando, cara, a gente lê cada detalhe do atleta. Né? E às vezes, como estava aqui o presidente da Federação Brasileira aqui, a gente falando, em segundos a gente olha para o atleta. Cara, então, a gente tem um olhar técnico, a gente olha em segundo ali para o cara, esse cara aqui, ó, tá errado aqui, já tá errado, a gente já vai descartando, vai jogando o cara pro fundo. Né? Então acontece o quê? É muito importante. Tu dissestes ali que tu tens alguns que vêm só para correção, o que eu discordo, porque, assim, talvez no teu caso, mas eu discordo pelo conhecimento que eu tenho, tá? E como eu digo, são mais de 30 anos nesse meio, e eu não sei qual é o atleta sério, ou um treinador sério, ou um chefe de equipe de competição séria, que não tenha um fisioterapeuta envolvido para ele corrigir. E, cara, ele bota todo o trabalho dele e dos atletas dele no lixo, quase, se, cara, a grande possibilidade de ir pro lixo se ele não tiver um alinhamento perfeito do atleta ali. E, cara, o posar, cara, não é tão fácil. Tem atletas quando vai fazer o duplo bíceps de costas, que se não faz o encaixe escapular perfeito para mostrar ali e contrair o miolo de costas, não vai. Entendeu? A maioria, eu falo com ele aqui o seguinte, por que eu estou sendo tão longo nesse setor, nesse tópico aqui? O que ele falou é muito importante. Nós vemos muitos supostos atletas que entram no meio competitivo, né? E eles têm um encurtamento, né, postural, às vezes tem uma projeção para frente, o cara tá meio corcunda, tem aquele peito fechadinho, entendeu? E daí é o seguinte, ele tem o peito fechado, o ombro fica projetado para frente, já perdeu aquele músculo ali, o posterior de deltoide, com aquela forma de coração deltoide. Cara,
só de olhar ele de lado com o outro, o cara ele já se lascou, já perdeu pontuação ali, entendeu? Isso é muito importante. Então tem encurtamento muscular, sim. Alerto a todos os atletas que estão entrando no meio ou que pensam entrar no meio, olha só, não é só treinador e nutricionista, não. Vai atrás do fisioterapeuta, porque é o seguinte, é ele que vai te alinhar em cima do palco ou não. Tá? Vai ter um poser, a gente já falou isso antes já, teve um profissional aqui que ele é profissional de poser, ensina poses, né? Que é o Poçar, o Rafael Poçar, e ele é um profissional de ensinar pose, vem caras de vários lugares para aprender pose com ele, cara. Né? E, cara, o fisioterapeuta é importante, cara, porque se não adianta o cara, tu tem que ensinar o cara a posar se o cara tá limitado. Então, prestem atenção nisso. Eu quero falar muito sobre isso, realmente, com essa situação. Esse é o teu primeiro atleta desse ramo de bodybuilding fitness, né? Sim, sim. Cara, ele chegou a posar para ti, o que que tu sentiu o que que tu sentiu que ele era limitado? E especifica exatamente o que é, para que as pessoas consigam identificar isso nelas mesmas e buscar essa correção através de um profissional fisioterapeuta. A principal dificuldade que ele tinha na pose era fazer justamente o encaixe escapular, né? Principalmente trazer ali a escápula para o miolo das Entendi. costas ali, aquela pose que faz a abertura. Sim. Esse era a principal dificuldade, né? De fazer esse encaixe, de fazer essa pose, né? Até por uma restrição que quando a gente fez a anamnese desse atleta, a gente identificou que tinha uma restrição, né? Um bloqueio escapular. A escápula dele, ela não tinha mobilidade para deslizar em cima do gradil costal, e aí justamente ela não conseguia fazer esse ajuste, né, dentro da pose. Então essa era a principal dificuldade que ele tinha. Eu só queria voltar um pouquinho, Claro, Zé, claro. na questão ali da fisioterapia. Eu acho que o trabalho multi, ele realmente nesse meio ele é importantíssimo, né? Tanto do preparador quanto do nutricionista. E a questão que eu trouxe, talvez, da fisioterapia, não é tão referente às pessoas que já são atletas. Ela é mais referente, talvez, às pessoas que estão entrando no meio, né? Sim. Porque eu acredito que os atletas desse meio, eles já têm uma visão mais ampliada. Eles já Sim, sabem a sim. necessidade dessa tríade de profissionais que vai fazer o acompanhamento, né? Que vai fazer toda a parte de reabilitação, toda a parte de manutenção até que ele chegue no dia da competição alvo, né? Então só retratando essa questão que ela não é tão conectada aos atletas já, né? Porque os atletas já têm esse suporte. Ela é mais retratada mesmo na questão dos amadores que estão adentrando, né? Que É. estão conhecendo o fisiculturismo, né? Mas isso talvez seja por conta, quer ver uma coisa, o Lucas ele está iniciando no meio do esporte agora como atleta também, né? Cara, é difícil, é bem difícil nós vermos ali a matérias ali falando disso, que não, que geralmente é isso, é o treinador, é o nutricionista, é o médico quando fala em hormonização, né? Mas Faltou, dificilmente fala um nutricionista, no fisioterapeuta. E, cara, ele é fundamental. Cara, sem fisioterapeuta não vai longe. faltou um profissional ainda, né? Que é o psicólogo. Que também precisa. Perfeito, né? É, Perfeito. o psicólogo, cara, Extremamente, né? Importante, no né? nível, no nível mais elevado, assim, de atletas, o psicólogo se faz muito importante porque, cara, às vezes o cara se prepara, é que assim, olha, o cara se prepara um ano inteiro para chegar no brasileiro, e o brasileiro no final do ano. E, cara, assim, ó, se o cara não se classifica bem, cara, é um ano inteiro botado, um ano todo perdido quase, entendeu?